Ford Ranger Raptor, a única picape super esportiva do mercado brasileiro. Aliás, essa picape aqui de Ranger mesmo, só a plataforma, porque de resto é tudo diferente nessa picape. É motor diferente, suspensão diferente, estrutura da picape também é diferente. Você vê aqui na frente que ela tem faróis diferentes, ou seja, é tudo diferente aqui para essa picape ter um máximo, tanto em esportividade quanto em capacidade off-road. E nesse vídeo eu quero explorar todos esses detalhes, inclusive no teste prático dela. Já aqui no começo do vídeo eu vou dar uma dica importante. Em novembro de 2023, quando a Ford anunciou aí a Ranger Raptor no mercado brasileiro, eu tive a oportunidade de fazer um outro vídeo, inclusive com o pessoal da engenharia da Ford, onde a gente explorou com todos os detalhes aquelas informações mais técnicas aqui da picape. Vamos deixar o link aqui para vocês. Claro que eu vou repetir algumas delas aqui, mas em vez de ir nas minúcias aqui, vamos colocar de forma geral. Não esquece de dar uma olhada nesse outro vídeo aí para todos os detalhes. E a Ranger Raptor tem uma identidade completamente própria. Quando a gente olha aqui na frente, é bem diferente da outra Ranger que a gente já conhece. Vou começar pelos faróis. Você vê aqui que ele tem um desenho que não é igual ao da nossa Ranger. Você também tem aqui a grade, aqui na frente que tem a marca da Ford bem grandona, e quando você olha esse para-choque, você vê que ele tem um desenho próprio, inclusive detalhes importantes, né? Olha só os pontos de ancoragem. Então você tem um desse lado e um ali do outro lado. Aqui dentro do para-choque também, aqui na parte de baixo, você vai ver ali um radar eletromagnético, né? Aquele radar eletromagnético, ele trabalha em conjunto com a câmera lá no para-brisa para os sistemas de assistência à condução. E mais uma coisa importante, essa picape aqui tem sistema de câmera 360 graus. Olha a câmera aqui. E tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pequeno esguicho de água para, na eventualidade da câmera sujar, você consegue fazer a limpeza da lente da câmera sem ter que descer da picape. Que a Ranger Raptor é mais alta do que a nossa Ranger, com toda certeza. A gente vê aqui na frente como é bem livre. Inclusive, um ângulo de entrada muito expressivo, 32 graus de ângulo de entrada. E não é só isso, a bitola dela, né, a largura aqui na frente das rodas, ela também é mais larga. No caso aqui ela é 90 milímetros mais larga do que a Ranger que a gente conhece. Tudo isso para dar uma capacidade off-road boa, mas sem perder a estabilidade nessas situações. Outra curiosidade, bom, para-choque geralmente é de plástico, e realmente é, né? Você está vendo aqui na frente que é plástico. Porém, tá vendo essa peça aqui embaixo, ó? Ó o barulho. Essa peça aqui é metal. Para quê? Para dar mais resistência e proteção ao conjunto de powertrain da Ranger Raptor. E o powertrain, conjunto de motor e câmbio, vamos começar pelo motor, que é um V6 a gasolina, V6 biturbo, 2 turbos, né? Entregando potência máxima de 397 cavalos, quase 400 cavalos de potência. E o torque máximo 583 Nm, o que dá aproximadamente 59,4 kgfm. Então é muita força que a gente tem aqui nesse motor. E ele está associado a uma transmissão automática aí de 10 marchas. Aqui nós temos uma transmissão bastante parecida da que a gente já conhece da Ranger V6, até porque essa transmissão de 10 marchas também nós encontramos, por exemplo, no Ford Mustang. As transmissões são exatamente iguais? Não. É uma mesma família de transmissão, né? Pode até ter peças que são comuns a elas, mas aqui na Ranger Raptor, essa transmissão é otimizada para todo esse conjunto aqui ficar mais eficiente em matéria de performance. Algumas coisas aqui que lembram as outras Rangers. Primeiro, a admissão de ar. A gente já viu na outra Ranger que a admissão de ar também é feita aqui na parte mais alta do capô do carro, né? Protegida aqui pela parte de cima do capô, inclusive com borrachas, né? Então você vê que para você ter uma aspiração de água nesse motor, o cara tem que caprichar, né? Porque a água ela vai ter que passar aqui dessa altura para vencer
tudo isso aqui chegar na admissão de ar. Então você vê que ela está sendo feita num lugar bem adequado. Outra curiosidade também que a gente lembra da Ranger, a água do reservatório do limpador de para-brisa, que também limpa a lente da câmera dianteira, fica aqui, nesse reservatório que fica dentro do paralama. Então você vê que apesar da Raptor ter uma série de coisas diferentes, tem algumas coisas aqui que fazem parte da engenharia da Ranger que a gente já conhece. E aqui também muita coisa para contar. Vamos começar pelo pneu? Por quê? Roda em liga leve aro 17 polegadas. Mas olha aí, 6 parafusos na roda. E quando a gente olha a medida de pneu, a gente tem um pneu aqui, 2,85 de largura, perfil 70. Olha como esse pneu é alto, né? Aro 17 polegadas. E por que esse pneu é tão alto? Primeiro, ele é um pneu todo-terreno. Você pode ver aqui que ele tem uma banda de rodagem bem assimétrica, justamente para essa picape poder ir para a terra e ter o melhor tipo de aderência possível. E por que um pneu tão alto? Para a condição de fora de estrada. Como a gente sabe, no fora de estrada, quanto maior a altura do pneu, na hora que o pneu encontra um obstáculo, ele consegue dobrar mais. E isso é importante para o pneu não ter aí o risco de rasgar ou até mesmo danificar a lateral, fazer uma bolha. Então, o pneu alto desse jeito ajuda, inclusive no fora de estrada, quando a picape tem que superar um obstáculo. E a gente já mostrou até mesmo em vídeo no canal, na oportunidade de lançamento, que você consegue efetivamente saltar rampas com essa picape. Faz isso mesmo. E aí o pneu mais alto é mais um elemento de amortecimento na hora que a picape aterriza. Suspensão dianteira. A construção é aquela que alguns chamam de duplo A ou também podemos falar double wishbone, que é uma suspensão que permite que você tenha uma grande oscilação da roda sem a necessidade de inclinar, né? Então ela é uma suspensão que a gente costuma encontrar em carros esportivos. A outra Ranger também tem uma suspensão da wishbone na dianteira, só que aqui é uma suspensão muito reforçada. Não é o braço tradicional, inclusive os braços em alumínio. E aí você tem uma construção completamente diferente, apesar de usar o mesmo princípio da wishbone. E olha só, né? Tem mole amortecedor? Tem mole amortecedor. Só que o amortecedor é uma suspensão ativa, né? Você tem um controle ativo do amortecedor. O nome da suspensão é Fox Live Valve Shocks. Então, você tem um controle para você ter mais precisão no processo. Inclusive, quando você dirige a Ranger Raptor, você vai falar, ela é dura. É até difícil explicar isso, porque ela não é dura, ela é bastante estável. Mas quando você pega os obstáculos, você vê que essa suspensão trabalha muito bem para absorver as irregularidades do piso. Então ela é muito mais confortável que outras picapes médias, mas por conta dessa suspensão ativa, ela não chega a ser mole. Ela mantém a estabilidade ao mesmo tempo que ela acrescenta mais suavidade no conjunto. É uma coisa que é muito diferente da prática do que a gente vê nas outras picapes. E a suspensão traseira? Quando a gente olha a construção da Ranger Raptor, você já consegue ver que essa parte aqui ela é bem diferente, ela acaba sendo mais alta. Você também tem esta caixa de roda aqui, que ela é mais larga, você consegue ver que o desenho é bem diferente. E olha só, aqui atrás, essa picape não usa feixe de mola, ela usa mola helicoidal, inclusive com um sistema que a Ford chama de Vatzlink. Né? Tem o eixo rígido? Tem, mas esse eixo rígido é preso à carroceria, né, da picape de uma forma diferente. Então, da mesma forma que a suspensão dianteira é mais elaborada, a traseira também. E os amortecedores com esse controle ativo na dianteira e na traseira, e você consegue, inclusive, ajustar essa suspensão lá na parte interna do carro, de acordo com os modos de condução. Aqui atrás também vamos ter um ângulo de saída elevado, 27 graus. Para uma picape, isso é bastante coisa, e você consegue ver que a traseira dela é bem alta. E o ângulo central, aquele ângulo de rampa, né, que é formado entre a base do pneu e o meio da picape, e o meio da picape e a base do pneu traseiro. Esse aí é de 24 graus. Além dela ter uma ótima altura em relação ao solo. Então, na hora que você vai para o 4x4, capacidade off-road nessa picape não é um problema. A Ranger Raptor pode até usar a mesma base da Ranger em matéria de engenharia, mas tem um monte de coisa que muda. A gente já destacou várias vezes que a Ranger é uma das picapes com a maior capacidade de imersão do mercado brasileiro, com 800 mm, 80 centímetros. Só que aqui a capacidade de imersão é ainda maior,
850 milímetros, né? Então é 50 milímetros a mais ou 5 centímetros a mais. E além de ter toda a parte estrutural da picape reforçada, os componentes mecânicos e até mesmo os elétricos, eles estão mais elevados e protegidos para quando você precisa atravessar áreas alagadas. Aqui atrás a Ranger Raptor também é bem diferente. A estrutura da lanterna até lembra a Ranger que a gente conhece, mas tudo iluminado em LED, e você vê que o desenho acaba mudando também. Mas não é só a lanterna que muda, tudo muda aqui atrás. O para-choque, ele é totalmente diferente. Inclusive, olha os pontos de ancoragem aqui, olha o tamanho desses pontos de ancoragem. Além da dupla saída de escapamento. Detalhe, hein? Esse escapamento tem um botão no volante com 4 modos diferentes. Então ele tem silencioso, normal, esportivo e modo baja. Então você consegue mudar a sonorização do escapamento simplesmente apertando um botão no volante. Ou seja, a Ranger Raptor tem características específicas mesmo dela, bem diferente da outra Ranger. A caçamba é mais parecida com a outra Ranger que a gente já conhece. Inclusive, já vem aqui com um protetor de caçamba, tem iluminação em LED, mas tem as suas coisas diferentes. Se a gente olhar aqui do lado, você vai encontrar aqui uma tomada 12 volts, tá vendo? Só colocar aqui o adaptadorzinho, né, para você poder ligar um equipamento. E tem uma tomada de 110, só que olha só, é uma tomada num padrão que não é o brasileiro. Agora, qualquer daqueles adaptadores que a gente encontra aí em aeroportos, basta colocar aqui e você vai conseguir utilizar. Então é uma tomada com 120 volts, que é o que está escrito ali, basicamente é o 110, porém com uma capacidade máxima de 400 watts, né? Então desde que o equipamento que você vai ligar aí não seja assim tão potente, você vai conseguir fazer o uso tranquilo dessa tomada com o adaptador. Um ponto que é diferente na Ranger, não só nessa, mas na outra que a gente já conhece, né? Aqui dentro da lanterna, nessa porção aqui, ó, Blind Spot Radar. Então aqui existe um sensor, não só nessa lanterna, né, dos dois lados, que é o sistema de ponto cego, que inclusive, quando eu conversei lá no passado com a engenharia da Ford, eles disseram que isso aqui não só funciona para picape, mas quando você está usando, por exemplo, um reboque, ele também vai considerar o reboque. Então você tem um radar aqui dentro da lanterna. Evidentemente que aqui na Ranger Raptor ele é diferente da outra, mas a estrutura de funcionamento é a mesma que a gente já conhece da outra Ranger. O banco traseiro é o único ponto onde a Ranger Raptor não muda muito para a Ranger tradicional. O que você vai ver de diferente aqui é o banco, né? O acabamento do banco, você vê que ele tem cor aqui, você tem um material aqui que parece notebook, tem esse detalhe aqui em vermelho, costura, também o detalhe, tem gente que vai dizer que isso aqui é laranja, tem gente que vai dizer que isso aqui é vermelho, aí depende da luz do momento. Tem aqui saída de ar-condicionado, tem também aquela tomada, naquele mesmo padrão lá da caçamba, você pode ver aqui que é um padrão diferente do brasileiro, mas é só colocar um adaptador. USB do tipo A e USB do tipo C para carregamento de dispositivo, bolsas aqui para você guardar algumas coisas, alça de segurança aqui no teto, né? Luzinha de leitura? Não tem. Tem esses ganchinhos aqui, que também servem para você eventualmente pendurar em um cabide, né? Tem aqui também. Luzinha de leitura não tem, o que tem é essa aqui no centro do carro. Então, aqui atrás, tirando aqui o visual dianteiro do banco e aqui o visual que você também tem no banco, de resto, é muito parecido às picapes que a gente já conhece aí da linha da Ranger. Aqui por dentro, na frente, aí você já começa a ver as diferenças para outra Ranger. Eu já vou destacar esse estribo lateral, que ele é de metal, aliás, muito resistente. Aí você vai ter aqui a soleira Ford Performance. Quando a gente olha o acabamento de porta, você vê aqui um material diferente aqui na parte superior, um material muito bem acabado. Aqui você tem o couro acolchoado e aí o plástico duro aqui no resto. Quando você vem aqui para dentro, o mesmo material que você tem na porta, você tem aqui, inclusive, ó. Isso aqui é um porta-luva superior para você guardar algumas coisas. Tem aqui a prateleirazinha para você guardar mais algumas coisas, inclusive com uma beiradinha para evitar que as coisas caiam. E aí nós temos aqui o porta-luvas tradicional. Chama atenção aqui esse porta-copos, né? Ele é bem legal. Então ele fica aqui na saída do ar. Então se você está com o ar-condicionado ligado, pôs a bebida aqui, não vai gelar a bebida, mas vai manter ela mais fresca. Os ajustes. O banco também tem aquele desenho mais esportivo, né? Um desenho meio concha que apoia melhor aqui o corpo da pessoa.
E olha, mesmo o banco do passageiro, ajuste de altura, inclinação do assento, distância, inclinação do encosto e ajuste lombar. Então aqui na frente você já começa a ver grandes diferenças para a Ranger que a gente conhece. Aqui por dentro, entre os bancos, você tem aqui o descansa-braço em couro acolchoado. Ele não vem para frente, você só consegue abrir ele para ter acesso aqui ao compartimento. Essa prateleira que, se você quiser, você pode retirar. Tem aqui também, ó, tomada 12 volts. Vocês estão vendo esse desenho aqui embaixo, com o símbolo da chave? Isso aí não é por acaso não, tá, pessoal? Isso aqui é para você colocar a chave aqui. Caso a bateria da chave tenha acabado, ele consegue fazer o reconhecimento para você conseguir fazer a partida, tá? Mas só nesse tipo de situação onde você vai colocar. Depois, a gente tem aqui dois porta-copos, inclusive com a base emborrachada, um pequeno porta-objetos aqui, porta-objetos. E isso daqui é um carregador de celular por indução. Freio de estacionamento eletrônico, aquela alavanca que a gente já conhece aí da outra Ranger. E aqui os modos do 4x4, né? Então você tem aqui, ó, 4x2, 4x2, 4x4 high, 4x4 reduzido e o 4x4 automático. E esse anel externo aqui, você tem aqui os modos de condução. Quando a gente estiver dirigindo, a gente vai explicar o funcionamento dele. Além disso, você tem mais alguns botões aqui, tá vendo? Você tem o botão do Start Stop, você tem aqui o programa de estabilidade e você tem aqui também seleção de modos de terreno. Então uma coisa é o modo de condução e a outra coisa aqui são modos de terreno. Tem muita coisa configurável nessa picape. E aqui na parte superior, eu já vou chamar a atenção desses botões aqui, ó. São 6 botões que você tem aqui em cima e olha só, tá vendo? Ó, auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive quando você aciona, ó, ele fica amarelo para indicar aí o funcionamento. O que ele faz aqui nessa picape? Do jeito que ela está original de fábrica, absolutamente nada. Mas esses botões servem justamente para quando as pessoas colocam acessórios. Então uma utilização bastante frequente é que tem gente que quer colocar faróis complementares, né? Aquelas barras de LED, tanto lá na frente quanto aqui na parte superior. Então você tem esses botões para acionar essas barras de LED ou outros equipamentos que você pode colocar aqui também, que você vai usar para ligar e desligar esses equipamentos. Aí o que é tradicional, nós vamos ter aqui o porta-óculos, luzinha de leitura em LED, temos aqui o parasol com tampa e espelho, mas olha, não tem iluminação, tá vendo? Então tem aqui dos dois lados e para fechar temos aqui o espelho interno, que é aquela tecnologia autocrômica, né? Escurece automaticamente na presença de luz forte lá atrás quando você está dirigindo à noite. Os controles que o motorista tem à disposição. Aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento. Aqui na parte interna, você tem aqui o controle dos faróis, inclusive a luz traseira de neblina, modo automático do farol, iluminação da caçamba e aqui o controle de brilho do painel. O banco do motorista tem todos os ajustes elétricos, com altura, inclinação, distância e inclinação do encosto. O volante tem ajuste manual, você tem aqui profundidade e ajuste de altura. Agora uma coisa que eu senti falta nessa picape, o cinto de segurança não tem ajuste de altura, ele é fixo. Central multimídia e sistema de climatização bastante parecido das outras Rangers. Começando pela climatização, você tem um ar-condicionado digital e automático aqui de dupla zona, onde você consegue ter temperatura diferente para motorista e passageiro. Além de ter aqui alguns botões físicos, né, para você poder fazer aqui os ajustes e os controles, você tem essas funções do ar-condicionado também replicadas aqui na tela da central multimídia. E na tela da central, você tem aqui a possibilidade de climatização dos bancos dianteiros, no caso aqui aquecimento, tá? Não tem ventilação. Chamar a atenção que aqui no caso a gente tem mapa de GPS embarcado, porque tem picapes da Ford que apesar de ter a tela grande, não tem um mapa de GPS embarcado. Aqui na Ranger Raptor nós temos o mapa de GPS embarcado. Mas algumas coisas, quando você vem aqui você tem um menu rápido para algumas informações aí da picape, né? Inclusive aqui a parte de iluminação, onde você consegue fazer aqui o controle via a tela da central multimídia. E também um rápido bloco de notas, que você consegue desenhar aqui na tela. Você escolhe a cor e aí faz o desenho que você quer. Outro detalhe, aqui no menu que
você tem várias configurações via tela da central multimídia. Eu quero chamar a atenção que essa é uma picape conectada, né? Então você vai ter aqui, ó, recursos do veículo conectado. Isso aqui é basicamente aqui o Ford Pass que você tem. Mas uma parte importante aqui, quando você vem aqui em controles, claro, é a Ranger Raptor, né? Então clicou aqui em Off-Road, você tem aquela visão dianteira com a linha de guia. E aqui você tem a função do bloqueio do diferencial traseiro, bloqueio do diferencial dianteiro, pressão dos pneus. Aqui você consegue ver também mais informações relacionadas ao off-road, né, inclinação lateral e longitudinal da picape. E aqui o sensor de estacionamento. E aqui em cima você consegue alterar os modos de visão. Então você tem ali a câmera dianteira 360 graus, você tem aqui a dianteira grande angular, você tem aqui a traseira com linha de guia e aqui próximo ao engate, quando ela está equipada aqui com o engate. Agora, eu entrei pela tela da central multimídia. Você quer um acesso rápido? Lembra aquele botão que eu mostrei anteriormente? Apertou esse botão, ele já vai direto para essas configurações aqui, para você selecionar os bloqueios, né? As funções avançadas, né? Então apertou mais uma vez, você volta. Então a central multimídia é aquela que a gente já conhece, mas por conta de ser a Ranger Raptor, você acaba vendo algumas coisas diferentes aqui na central. Outras diferenças, um volante mais esportivo com a inscrição Raptor, mas olha só, esses pedal shifts que você tem aqui atrás não é plástico, ele é metal, inclusive são pedal shifts de magnésio, então ele é bem grande para facilitar aqui o acesso com a interação do câmbio automático de 10 marchas. E aqui na parte da frente do volante, né, as coisas que são altamente personalizáveis. Esse botãozinho aqui, ó, você tem lá o acionamento do volante, que é o modo normal, o modo confortável e o modo esporte, tá vendo? Você tem 3 opções. Esse daqui, para ajustar os amortecedores. Você tem o modo normal, o modo esporte e o modo off-road. E esse aqui é o modo de escapamento, né? Então você apertando aqui, você tem o silencioso, o normal, o esportivo e o modo baixa. Então você tem aqui os modos que você consegue configurar. E esse botão R? Esse aqui é um botão que quando você aperta, olha só, você já tem ali algumas configurações pré-definidas. Então se você apertar ele 2 vezes, automaticamente ele já leva a picape para todas aquelas configurações que você ajustou. Então você tem aqui uma espécie de atalho rápido para conseguir chegar nas configurações que você quer. E os modos de condução, como é que você ajusta? É esse anel externo aqui que você tem aqui no botão de tração. Se a gente olhar ali no painel, vamos girando o anel, então você tem aqui modo normal, esportivo, escorregadio, lama e terra, esse outro aqui que é areia, o Baja, né, para você ter aquela esportividade no off-road, e por fim aqui o Rock Crawl, para você escalar locais aí onde você tem rocha. E o detalhe interessante, fato curioso, que quando você usa aqui o modo de condução, automaticamente, de acordo com o modo, ele já vai selecionando o tipo de tração que é necessário. Algumas delas, no caso aqui esse Rock Crawl, eu preciso colocar o câmbio em neutro para ele poder fazer a mudança, mas à medida que você muda aqui todos os modos de condução, ele já faz a pré-seleção do tipo de tração que você precisa. Sair uma viagem aqui com a Ranger Raptor do município de Itu até Bragança Paulista. Essa viagem deve levar umas 2 horas. Bom, vamos dar uma olhada no histórico do computador de bordo. Olha aqui, uma última marcação que eu fiz aqui de 22,5 km deu uma média de 4,7 km por litro, né? Você vê que cavalo anda, cavalo bebe, né? Então a gente tem aqui um modelo que é voraz por combustível. Bom, vamos zerar aqui o marcador 1. Vamos ver o marcador 2, como é que está o histórico dele? Olha, em 392 km, a média é de 5,8 km por litro. Ali em 10 horas e 15 de condução, com 38 km de velocidade média. Vamos zerar aqui o marcador 2 também. E a gente tem mais um outro marcador aqui. Então você tem 3 marcadores independentes, sendo que 2 você consegue ter a informação do trajeto. Bom, sair nessa viagem, vamos ver como é que ela vai se comportar em matéria de consumo. Primeiros 51 quilômetros aqui, e olha só, 6 km por litro, né? Você vê que 43 minutos de viagem, velocidade média de 70 por hora. Tô andando aqui nos limites da via, de forma bem moderada. Inclusive, ó, agora
a 110 por hora aqui, você vê que o giro do motor está relativamente bem baixo, né? Abaixo de 2.000 rotações, e eu tô em 10ª marcha. Usando aqui o pedal shift, ó, ele mostra a marcha. Eu tentei subir uma marcha, ele mostrou que já estava na marcha mais alta, que é a 10ª. Então, mesmo com uma rotação um pouco mais baixa, vamos lá, né? Ranger Raptor é pesada e um motor V6 biturbo, então não tem muito milagre. Gasta combustível mesmo, né? Mesmo andando na boa, não é econômica. Cheguei aqui no meu destino, pessoal. Mais uma vez voltei aqui na belíssima Fazenda Coronel Jacinto para a gente poder fazer o teste em velocidade na terra aqui com a Ranger Raptor, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem 2 horas e 1 de viagem, né? 6,6 km por litro, 146 km rodados, 72 km de velocidade média. Como vocês podem ver, né? Ranger Raptor não é nada econômica, mas vamos lembrar, é uma usina de força que tem aí. De toda forma, a viagem foi feita com uma condução bastante moderada. Então acho difícil conseguir números acima disso na prática. E olha aí, pessoal, mais uma vez estou aqui com o Henry Falbo, que é o proprietário aqui da Fazenda Coronel Jacinto. Antes da gente dar uma volta aqui com a Ranger na pista de alta velocidade que ele tem aqui de 4x4. E aí, Henry, a pista aqui, ela pode ser utilizada para eventos corporativos, né? Claro, Jorge, sempre bem-vindo, aliás. Né, obrigado pela gentileza. E a Fazenda Coronel Jacinto está aberta para você realizar seu rally corporativo, seu evento corporativo, trazer seus clientes, trazer seus funcionários, colaboradores, a fim de ter um dia, uma experiência única, um dia diferente dentro de uma fazenda com uma pista de rally. E ó, não é só a pista de rally. Hoje a gente vai usar a pista de rally, mas tem a pista de 4x4 aqui também, né, Henry? Sim, nós temos 4x4, obstáculo, temos de rally de regularidade, que dá 25 km, tudo dentro da fazenda. Tudo dentro da fazenda. A gente já fez várias matérias aqui hoje, mas hoje com a Ranger Raptor a gente vai aqui na pista de velocidade, né? É o lugar dela, né? O lugar de velocidade. É que os outros carros 4x4 não faz muito sentido aqui, mas essa faz, né? Essa corre. Inclusive essa pista aqui você pode usar também para UTVs, não pode? Sim, UTVs, motos, a gente está aberto a qualquer público, veículo 4x4. Então, ó, pessoal, vamos lá. De repente tem uma concessionária que quer fazer um dia com o cliente, dá para sair das cidades próximas, vir para cá, passar o dia aqui. Se também precisar contratar, tem hospedagem aqui que a empresa pode contratar para o evento, não é isso? Sim, o pacote completo, com hospedagem, alimentação e bebida. Olha, pessoal, é uma coisa muito legal aqui a Fazenda Coronel Jacinto. Mas agora a gente vai dar uma volta na pista. Primeiro uma volta de reconhecimento, depois uma volta com uma velocidade um pouquinho maior, só para a gente ver como é que funciona. Bora lá! Bom, vamos dar uma voltinha aqui. Henry, só lembra pra gente, qual que é o comprimento aqui da pista, como é que funciona aqui? Esse traçado foi feito pelo Wilson Fittipaldi, em memória, ele, grande piloto, ele foi empresário dos veículos, aí, da corrida, da Fórmula 1. Você tem aqui um traçado de 5 km entre ele com curvas acentuadas e alguns obstáculos, como os aqui é a primeira curva, né? Curva. Você vê que ela é acentuada com erosão. Ou seja... Pois não, tem inclinação lateral. É pra gente trabalhar bem aqui. Agora, por enquanto, pessoal, eu tô andando aqui com 4x2, não coloquei a picape aqui no modo Baja, nada ainda. Mas vamos lá, e aí, o que mais? Aí você tem alguns pontos de alagamento, pontos de barro. Aí pista, além da curva invertida, da curva fazer uns splashzinhos aqui? É, podemos fazer. Vamos lá, olha, já foi lama para tudo que é lado aqui na picape. A ideia é exatamente essa, pessoal, é a gente poder explorar aqui as características que a gente tem aqui na Ranger Raptor, né? Você tem vários solos, né? Solo mais duro, solo mais mole, solo arenoso, pedregoso, com pedras. E você também tem outras lombas de como se fossem curvas de nível. Então dá para explorar bem. Qual que é a velocidade aqui na pista, Henry? Olha, aqui o pessoal com o picape, eles costumam acelerar bem, mais de 80, quase 80 a 100 por hora. Aqui nesses trechos, né? Nesses trechos de alta. E essas curvas aqui inclinadas facilitam ainda mais as coisas, né? Sim, você entra com mais aderência, né? Aqui tem uma lomba, né? Aí tem uma lomba. Aqui dá para vir um pouquinho mais rápido para tentar descolar os pneus do chão? Dá. Tem outra que você vai ver ali na frente e tem outra lá na lateral que dá para descolar bem. Essa toma aqui, cuidado que é um pouquinho, ela é bem profunda. Essa aqui não... É. Ah, tá. Tá vendo? Essa não. Não, essa não.
Então tá As vendo, outras pessoal? duas são melhores. Aqui nós estamos fazendo um reconhecimento de pista, mas vocês veem que eu também já não estou andando muito devagar aqui, tô andando 60, 70, né? É, você pode chegar mais a 100, 120. Na próxima a gente vai, mas não vou tão rápido, tá? A gente tá mais aqui testando a Ranger, vendo como é que é. Uma coisa legal dessa picape aqui é que a suspensão dela é ativa, né? Ela é mais confortável que as outras quando você tá embaixo Muito aqui, mais, né? Muito mais. Aliás, eu tenho uma, né? Mas não Você é tem uma rápida. Ranger, né? Eu tenho uma V6, né? Aquela Uma Ranger V6. muito boa, muito boa. Usa espetacular. bem aqui na fazenda, Ranger. Total. Nossa, em qualquer lugar você entra, porque tem um apoio de suspensão, que é isso que você falou, tem conforto e muito mais, né? Que vai muito bem, né? Bom, a pista aqui, tô vendo que ela tá bem cuidada, né? Ela tá com o piso legal. Inclusive, que plantação que você tem aqui desse lado aqui? Nós usamos a fazenda como produtiva também, né? Então colhemos milho atualmente, recentemente acabou de colher milho, então fica esse cenário de colheita aqui. Mas normalmente ela é mais limpa, vamos dizer assim, sem palha. Porque acabou de colher milho, né? Acabou de fazer a colheita. Pessoal, tô usando aqui a Ranger em 4x2 só pra gente fazer... Sempre bom fazer um reconhecimento da pista antes de acelerar, né, Henry? Sim, é claro. Pra ter uma Até ideia de como é que tá. você vai saber dirigir na próxima onde tem os obstáculos e acelerar mais, não diminuir, né? É, nas curvas tem que maneirar um pouco. Depois eu vou colocar aqui a Ranger no modo Baja, que aí a gente mexe no escapamento, mexe na suspensão, mexe na resposta do câmbio. Ela tem um modo Baja. Opa, Henry, aqui a gente tem um monte de modo. Já vou mostrar para você, inclusive para os nossos telespectadores, que esse é o legal aqui da Ranger Raptor, né? Ela tem uma série de ajustes, inclusive aqui pelo volante, que você consegue fazer, alterando como você tem um volante. Você consegue alterar a resposta de suspensão, você consegue alterar também o som do escapamento, e tudo isso aqui você consegue usar os botões aqui de baixo e aqui de cima também. Mas já vamos mostrar para vocês. Bom, esse aqui é o drive de modo de... aí são a tração 4x4 e o seletor no anel de fora dos modos de condução que ela tem, né? Muito bom. Que a gente vai usar inclusive todos eles aqui agora, né? Vamos ver como é que ela se comporta. Bom, mas aqui a gente já tá quase terminando a pista, né? É, você tem mais um zigue-zague ali na frente, mas você tem uma lomba boa que dá para dar uma pulada legal aí na frente. Qual que é ela? Depois da curva, Vamos ver. você vai ter uma reta, meio jogando para a esquerda, e logo em seguida à direita ali tem uma lombinha. Ah, essa daqui de repente dá para depois a gente fazer com um pouquinho mais de velocidade? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, já até descolou um pouquinho o pneu do chão. Aqui, pessoal, já deu aqui uma emoçãozinha. E agora vira aqui. Direita sempre tem um alagamento aqui na curva. Ah, é aqui, né? Olha aí, ó. Ah, olha só, pessoal, tem uma laminha aqui, ó. Ó, eu tô em 4x2 aqui, por isso que ela deu uma rateada aqui. Eu tô com o programa de estabilidade ligado, mas ela saiu, né? Se você botar o 4x4 vai dar melhor. Né? É... Bom, pessoal, aqui lembrando, né? Eu ainda estou fazendo aqui um reconhecimento da pista. Não estou com o modo de condução adequado dela, apenas em 4x2. Só pra gente ter uma ideia aqui de como está a pista. Aquele momento de reconhecimento, né? Sim. Mas a pista tá muito boa, tá bem legal. O solo tá bem compactado, né? Tá sem a vegetação você tem um campo visual melhor, né? Verdade. Porque quando tem vegetação você precisa saber melhor a pista aqui, né? Você vai ter mais surpresa, né? Bom, pessoal, agora eu vou só conferir se as câmeras externas estão todas limpas, lentes todas limpas, e aí agora a gente vai pro nosso teste de verdade aqui com a Raptor na pista de velocidade. Então vamos lá, pessoal. Até para mostrar para vocês e também aqui por Henry, que ainda não conheceu as funções que nós temos aqui. Aqui no console, a gente tem esse seletor aqui de tração, mais o anel externo é onde você faz as seleções de terreno, né? Então aqui, Henry, a gente está no modo normal do carro. Olhando ali no painel, olha só, você tem ali o modo esportivo, que é o que a gente não vai usar aqui, ele já coloca aqui o 4x4 automático. Aí depois a gente tem aqui o modo escorregadio, que também não vamos usar, né? Não, hoje não. Isso aqui é para pista molhada, não é exatamente para esse tipo de aplicação. Aí depois a gente tem aí o modo lama e terra. Se a gente estivesse fazendo aí a trilha na fazenda, seria o modo que a gente usaria, né? Olha que bacana, você muda aqui também. Tem a câmera dianteira, inclusive, olha só, com a linha de guia dinâmica, mostrando o caminho que a picape está fazendo, né? Ele põe essa câmera dianteira. Mas o modo que a gente quer usar aqui, pessoal,
é esse outro modo aqui, ó. Tem um modo areia também, que não vamos usar aqui, né? É deserto. Isso é para usar numa duna, né? Praias do Nordeste. E por fim, é o modo que a gente vai usar. Esse é o modo Baja. Então, esse aqui é o modo que a gente já configurou a picape. Esse então, une velocidade e direção. tudo. Porque essa picape aqui nos botões do volante, você também consegue fazer algumas seleções, né? Então, apertando aqui, por exemplo, ó, você pode escolher qual o tipo de volante que você quer, aqui qual o tipo de suspensão e aqui qual o tipo de escapamento. Mas como a gente já selecionou o modo aqui embaixo, ele já setou tudo Sim. para o modo. O escapamento, você ganha algum HP nele? Se você... Olha, a Ford não diz isso. O cabo ele fica mais sonoro, Sim. mas com o escapamento mais livre, Pode ir. alguma melhoria você vai ter. Então aqui a gente vai usar agora ela no modo Baja. O Henrique conhece muito bem a pista, ele vai dizer o quanto que eu posso acelerar ou não. Sim. E vamos dar uma volta um pouquinho mais rápida. Navegador seu. Pessoal, vocês viram aqui, agora vamos ver se a gente consegue fazer com um pouco mais de emoção aí a pista. Vocês já viram como é que é? Vamos ver na prática como é que a Ranger Raptor se comporta. Valendo agora, Henrique? Vamos nessa? Vamos fazer a graça? Vamos brincar. Vamos fazer a graça agora. Cuidado com as lombas, hein? Vamos lá, Henrique. Então você vai me dando aí a fita de onde eu posso acelerar um pouco mais, onde eu posso acelerar um pouco menos. Tá ótimo. E vamos ver o que acontece, né? Vamos lá. Vamos lá? Bora. Então, você disse se eu tô indo muito rápido ou não, fechou? Tá bom. Combinado? Combinado. Vamos lá. Então, acelera. Olha o barulho. Mudou bastante, hein? Já ficou diferente, né? Obrigado do som, hein? Já ficou mais animado. Aqui tem uma curva, né? Tem uma curva para sua direita. bem Curva pra acentuada, direita. Com uma erosão. Deixa eu usar aqui o pedal shift, inclusive. Agora logo em seguida esquerda, com inclinação lateral. Vamos usar bem a lateral aqui. Depois você tem um splash ali na frente. Ali eu vou maneirar só para não sujar muito a câmera, porque senão a gente perde a imagem dianteira, né, Henrique? Passa Aí, do lado. senão a gente vai perder a imagem dianteira, vocês não conseguem acompanhar a pista. Aqui tem uma ferradura à sua esquerda, com Aqui. inclinação. Cuidado da erosão. Mas é muito boa a suspensão, né? Bom, ali na frente tem uma lombinha pequena, suave. Agora, Aqui, né? depois curva para direita, bem acentuada, Curva para também com direita. inclinação. Vamos usar a inclinação, né? Vamos cuidar da erosão. Aqui, ó. Pessoal, como é divertido a Ranger aqui, hein? Essa é uma lomba boa para Vamos lá. acelerar. Ih, saímos do chão, hein? Peraí, caiu o microfone aqui, pessoal. Caiu o microfone. Peguei. Peraí, Pode põe ir, o microfone aí de novo. Pode ir, Vamos lá. pode ir. Microfone. Vou Deixa segurando eu colocar ele do outro lado aqui. Saiu voando o microfone de tanto que a gente levantou voo, né? A lomba é mais inclinada. Vamos lá. De novo, descolamos roda do chão aqui, pessoal. Agora pode acelerar, que é uma reta em curva. A reta em curva, vamos lá. Olha aí, pessoal. É uma delícia Raptor aqui nessa pista rápida. Olha aí, Virar pra 90, direita. quase 100 por hora. Agora aqui a curva, né? Tem uma subida aqui, né, Henrique? Lá na frente. Lá na frente Pode ainda. acelerar aqui, Dá pra um pouquinho mais, né? Vamos lá. Sempre a sua curva para direita. Vamos lá. Vamos lá. Pode acelerar. Segurar um pouquinho. Eu não tenho tanta intimidade aqui com a pista, Agora né? pega para a esquerda, curva para a esquerda. Vamos E ali lá. na frente você vai subir e à direita, totalmente. Vamos lá, Agora, vamos lá. Vamos frear aqui um pouquinho. erosão, pode subir. Curva à direita, depois um zigue-zague. Vamos lá. Pequeno zigue-zague aqui, né? Ali tem outro ali na frente, para a direita novamente. Vamos lá. Opa! Boa, muito boa. Escorregou um pouquinho aqui a traseira. Aqui se não tomar cuidado passa reto, né, Henrique? Agora dá um pulinho aí, mas pode ir embora. Pode ir embora? Pode Vambora, acelerar. vambora. Aqui tem uma descida. Descida em curva para a esquerda e logo em seguida uma curva total para a esquerda. Turva total para a esquerda. Vamos lá. Aí. E agora no retão. Vamos com o motor cheio. O piso de pedra. Aqui um pouquinho uma mescla, né? Areia com pedra. Você vai fazer uma entrada
lugar da esquerda e depois da direita com uma lomba grande. Essa lomba, toma cuidado que ela é bem forte, hein? É, ela é forte, né? Então beleza, vamos lá. Pode ir? Pode ir. Pode ir, então vamos lá, pessoal. Vamos tentar descolar as rodas de novo? Vamos lá? Vamos lá. Opa! Eita, nós! Agora tem uma água na sua curva direita aqui, cuidado. Vamos lá, Bem peraí. na curva. Pessoal, se perder a câmera dianteira, perdeu. Mas vamos lá. Ih, Muito bom, sujou, que sujou tudo aqui. Não sei se a gente Não, a ainda... câmera tá pegando. Ainda tem imagem lá na frente. A água no capô tá cheia. Mas encheu aqui a Ranger de lamba pra tudo que foi lá daqui. Vamos lá? Agora a gente volta pro circuito novamente. Vamos seguir? Vamos lá. Bora pro circuito. Vamos fazer mais uma? Mais uma. Vamos fazer mais uma, Curva né? direita e direita. Vamos lá, vamos fazer mais Bem uma. fechada. Tá muito divertido. E o pessoal pode alugar a fazenda e trazer uma outra Raptor pra fazer isso, né, Henrique? Claro. As pessoas conseguem se divertir aqui também, né? O lugar foi feito para isso, né? Para o pessoal aproveitar o dia. Quando é assim, quando é individual, ele vem fazer o day use e aproveita da pista. Olha aí que legal, pessoal. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Vamos de novo. Não esquece o splash aí na frente. Esse daqui agora, vamos lá. Já sujou a picape? Entra. Vamos nessa. Vamos lá. Sem medo, vai. Pronto, sem medo. Agora respingou na câmera. A câmera que Mais um se pouquinho. vire lá fora agora. Vamos lá, depois a gente lava a câmera. Vamos mais uma aqui, fazendo a curva. Tem uma pequena lomba aí na frente. Pode pisar. Vamos lá. E agora a curva é em cotovelo aí para sua direita. Conhece muito bem essa pista, né, Henrique? Bom, a gente fica aqui há O dia muito inteiro. tempo fazendo da pré-temporada. O dia inteiro aqui. Essa lomba é puxadinha. Vamos lá. Outra vez descolamos aqui as rodas do chão. Essa aqui, ó, essa é uma lomba lá na frente mais inclinada. Cuidado com essa. Essa aqui, vamos lá, vamos reduzir um pouquinho. E a gente tá descolando o pneu aqui do chão em todas, hein, Henrique? Tá gostoso. Tá divertido, hein? Vamos lá. Aqui é meio que uma reta, né? Uma reta com uns... É uma reta com algumas curvinhas para direita e para esquerda, mas é uma retona. Ela foi feita justamente para você aproveitar e verificar a dirigibilidade do carro, né? Fazer essas curvas em alta velocidade. Exatamente. E ele vai muito bem aqui. Vamos lá. Tem mais um pouquinho aqui de, né? Bem, essa é praticamente a última para a esquerda. Depois, logo em seguida, você vai virar à direita em alta, subindo. Vamos Aqui lá. você vai subir, pode virar. O legal da pista inclinada é que ela te ajuda a fazer a curva, né? Sim, verdade. Você não fica perdido aí na curva. Seu zigue-zague. Pessoal, olha que experiência sensacional. Você poder pegar uma pista como essa, uma Ranger Raptor, quase 400 cavalos de potência aqui no motor, uma suspensão que funciona muito bem, esse modo Baja, né, que deixa o escapamento mais sonoro. Você vê que o carro começa a trabalhar com um giro mais alto aqui do motor. E o controle dela é muito legal. E ela vai engolindo os obstáculos. E quem quiser pode alugar a pista para fazer isso, né, Henrique? Claro, para se divertir. Olha. O modo Baja você muda em algum outro módulo para ser só o escapamento com barulho? Sim, você consegue. Você consegue aqui pelo botão do volante. Se você quiser usar um outro modo com um escapamento mais sonoro, você consegue. Os modos, eles já pré-configuram a picape toda. Mas se você quiser fazer configurações individuais, tipo, ó, eu quero escapamento sonoro e o volante confortável, consigo. Ele faz, legal. Você consegue. Cuidado com essa. Vamos lá. Nossa, saltando. Pessoal, isso é uma coisa que não dá pra fazer com os outros 4x4, Olha né? a curva alagada. Agora vamos lá, passar mais uma vez aqui na Vamos. meleca. E jogou lama aqui pra tudo que foi lá. Eu vou mostrar depois como é que a picape ficou por fora pra vocês. Pra vocês terem aí uma ideia de como foi a brincadeira aqui na
Ranger Raptor, Você pessoal. percebe que a pista é feita com alguns obstáculos propositalmente, né? Para você ter essa dificuldade de direção. Quer dizer, para não ficar um feijão com arroz, Sim, né? verdade. Ficar uma coisa assim muito sem graça. Você poder testar o carro em toda a sua essência. Bom, né? pessoal, terminando aqui, vamos ver se as câmeras lá fora sobreviveram. Essas aqui Vamos fazer dentro mais uma parada técnica. também aqui. Mas bom, vocês viram que a Ranger tirou de letra aqui os obstáculos, Nossa, né? muito. Foi bem tranquilo, bem fácil. Vamos dar uma olhada como é que ela tá lá por fora e é para mostrar para vocês tudo o que aconteceu aqui. E olha aí, pessoal, depois do teste concluído, aqui na tela da central multimídia, ficou registrado o traçado da pista de off-road, tá vendo aqui, ó? Eu ativei a função de marcar os pontos por onde a picape passou, né? Você vê que não tem a informação de caminho no GPS, mas ela registrou aqui todo o traçado da pista. Olha que legal, né? Ficou aqui o registro da pista toda feita. Muito legal esse recurso aqui da Ranger Raptor. Vamos ver como é que ficou aqui a Ranger Raptor depois do teste? Aqui atrás parece que tá limpo, mas a hora que a gente começa a olhar aqui do lado, olha a quantidade de barro que subiu aqui na picape, né? O estribo está completamente coberto de barro. A gente consegue ver até mesmo aqui o espelho. Vou ter que limpar aqui a câmera 360. Olha aí o pneu da picape. E aqui na frente, olha aí. Exatamente aqui estava o suporte da câmera dianteira, né? Mas você vê que ela ficou bem suja mesmo. Aqui no sol, olha só como a picape sujou. E agora, vamos ver se ela está absolutamente inteira na hora que a gente voltar para o asfalto. Mas a princípio, tudo em ordem. Vocês acompanharam aí no time-lapse, saindo de Bragança, chegando aqui em São Paulo, pessoal. Eu tentei dirigir de forma extremamente parcimoniosa. E olha só, consegui um resultado bem melhor aqui na média. 9,7 km por litro. Mas você vê que a velocidade média aqui, ó, 59 km por hora, né? Bem verdade que a estrada estava um pouquinho cheia. Não deu para desenvolver muita velocidade. Mas com uma condução moderada, até me surpreendeu conseguir essa média aqui, né? E quando a gente olha o acumulado, aí a gente tem aí 268 km com 6,6 km por litro. A gente tá vendo que até dá para fazer aí uma média melhor, mas tem que andar bem devagarzinho, bem na casquinha. Na prática mesmo, essa picape aí vai ficar na casa dos 6, 7 km por litro. Hora da gente fazer uma medição de consumo urbano aqui em São Paulo, inclusive, né? Segunda-feira de manhã, bastante trânsito. Mas antes, olha só, o acumulado da viagem de ontem, 9,4 km por litro, né? Andei bastante maneiradamente, velocidade média muito controlada, praticamente nenhum trânsito, e aí a gente conseguiu essa média muito boa. O acumulado geral está aqui em 6,8 km por litro. Então o que eu vou fazer agora aqui? Vamos zerar o marcador A. E aí dentro de São Paulo aqui, segunda-feira, vamos ver como é que fica a média de consumo numa situação com trânsito a muito trânsito. E no final das contas, até que eu não peguei tanto trânsito quanto eu esperava para chegar aqui na região da Regis Bittencourt, porque agora eu vou pegar o Rodoanel para poder ir até a cidade de Americana, né? Então nesse trecho aqui de 5,5 km, 5,6 agora, eu tô com uma média de 7,1 km por litro ali, a velocidade média é 29 km por hora. Quando o trânsito tá mais pesado, essa média cai, né? Pois bem, agora eu vou ter aqui uma média de rodovia, mas eu não sei se eu vou pegar ou não trânsito no Rodoanel. Então vamos deixar essa marcação. Quando eu chegar na Bandeirantes, que aí eu sei que não vai ter mais trânsito, aí eu zero para fazer uma medição de estrada. Mas por enquanto, vamos continuar medindo aqui o consumo da Ranger Raptor. Aproveitar aqui o Rodoanel para testar um pouco do sistema de assistência à condução da picape. Aqui pelo volante do carro, pessoal, você programa do lado esquerdo as funções de controle de cruzeiro adaptativo. Inclusive já programei ali 100 km por hora. Você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Ó. Aqui é a distância mais próxima, aqui é a distância mais longa. E também tem um botãozinho aqui, ó, para você desligar
ou ligar o sistema de permanência de faixa, né? Você vê que ele está ligado aqui na parte de baixo do painel do lado direito. Agora, ele diz sistema de permanência, mas quando eu solto o volante aqui, a picape está centralizada, a Ranger Raptor está centralizada na faixa, ela não está fazendo aquele bate-bate, né? Apesar dele dizer sistema de permanência, ó, ele percebeu que eu tô com a mão fora do volante muito tempo, e aí ela fica centralizada aqui na faixa, o que é uma coisa bem legal, né? Porque uma picape desse tamanho, de proposta off-road, ter um controle de cruzeiro adaptativo, inclusive com centralização de faixa, nada mal, né? Inclusive agora vou mudar de faixa, tem um caminhão aí que tá com velocidade mais baixa. Vamos ver se o ACC reconhece, ó. Tirei a mão do volante. Aqui a faixa não tá pintada, tá vendo, ó? Como não tem a faixa pintada no chão, ela acabou se perdendo aqui. Vamos voltar, ó. A faixa do lado direito, ela tá com a pintura bem ruim. Mas o ACC já achou aí o caminhão, tá vendo? Achou o caminhão, tá mantendo a velocidade aqui um pouco mais baixa, na casa de 90, programado 100. E olha aí o centralizador de faixa dela, tá vendo? Centraliza direitinho. Então, para uma picape desse tamanho, um sistema de assistência à condução completo como esse, até com um sistema de centralização de faixa, nada mal. E funciona direitinho. E a Ranger Raptor tem controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. Ó, tô aqui num pedágio, acessando aqui a rodovia dos Bandeirantes, olha só. Agora parou completamente a picape, eu não estou pisando no freio, não estou fazendo nada. É o controle de cruzeiro adaptativo que está funcionando aqui. O caminhão começou a se movimentar, ela está parada. Eu só aperto o botãozinho aqui no volante, ó, para reestabelecer. Você pode apertar o botão no volante, você pode dar um toquinho no acelerador. As duas formas funcionam. Então você vê que a assistência à condução aqui é realmente completa, né? Porque tem ainda a função do Stop and Go. Então no trânsito pesado das grandes cidades, sensacional. Já na rodovia dos Bandeirantes, agora temos aí cerca de 100 km até o meu destino em Americana. Vou usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo, o trecho todo, sistema de centralização de faixa também, que é bastante prático. E olha só, então nessa rodada de manhã cedo, 40 km, eu fiz ali 8,6 km por litro. Pessoal, não peguei o trânsito que eu esperava. Aliás, muito pouco trânsito no Rodoanel. Então agora, vamos ver o acumulado aqui, ó. Acumulado do carro a gente tem aqui em 7 km por litro. A média de agora, 8,7. Então agora eu vou zerar o computador de bordo. Vamos lá. E vamos ver, mantendo aqui a velocidade de 120 na Bandeirantes, não devo pegar trânsito, com quanto de média eu vou chegar lá em Americana. Aqui na Ranger Raptor tem uma tela que você consegue usar aqui no painel à frente do motorista, dedicada para os sistemas de assistência à condução. Para você acessar essa tela, botõezinhos aqui do lado direito do volante, você vai apertar ele e vai selecionar aqui embaixo, ó, assistência para a condução. Bom, nessa tela aqui, dependendo do assistente que está ligado, as coisas começam a ser exibidas. Eu vou ligar aqui o sistema de permanência de faixa. Olha só, deu o aviso, ele já está ligado. Quando as barras estão verdes, significa que ele está conseguindo fazer a leitura das faixas, né? E aí a hora que você deixa o carro sair da faixa, o que acontece? Ele avisa que você está saindo da faixa, ele pode tremer o volante de acordo com a configuração que você tem aqui no painel e atuar também sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Esse é um sistema. Quando você dá pisca, ele cancela o sistema justamente para você poder fazer a mudança de faixa. E você também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Nesse caso você tem que ligar e programar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Ó, liguei ele, vou programar aqui na velocidade 120, que é o que é permitido aqui na rodovia. E aí nós temos aqui a distância que você escolhe em relação ao carro da frente. Já tinha mostrado isso antes, mas é só para vocês verem aqui a exibição gráfica. Agora quando ele faz esse ícone que você está vendo aí, né? Ele está mostrando que está usando o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de centralização de faixa também, que é essa bolinha em volta do carro, né? Então ele faz uma exibição completa. Mesmo que eu force o carro um pouco para fora da faixa, ó o que acontece, tá vendo? Ele diz assim, opa, o carro tá indo. Aí ele põe ali a bolinha amarela e atua sobre o volante para trazer para dentro da faixa. Então você vê que o sistema aqui tem uma exibição
bem completa de tudo que está acontecendo com o carro. Fica mais fácil acompanhar aí as funções de forma gráfica. Chegando aqui no meu destino em Americana, na Ford Caminho, olha só, 97,8 km percorridos, média horária ali de 99 km por hora, então eu mantive bem a velocidade da via, consegui 8,6 km por litro em 59 minutos, né? Olhando aqui a média histórica da picape, 448 com 7,3. Você vê quando você vem para a estrada, né, 120 por hora, aí também não tem muito milagre aí na economia de combustível com a Ranger Raptor. Depois do teste 4x4, vim aqui na Ford Caminho em Americana, na oficina, para a gente poder fazer uma inspeção para ver se está tudo em ordem aqui com a Ranger Raptor. Mais do que isso, vocês já viram efetivamente as diferenças que existem entre a Ranger Raptor e a Ranger V6 Limited? Pois bem, nós vamos mostrar todos esses detalhes para vocês agora. Colocando as picapes lado a lado, olha como elas são diferentes aqui na frente. Vamos começar pela grade do radiador. Na Raptor, a grade ela é mais robusta, inclusive escrito Ford bem grande e é mais pronunciada. Quando a gente olha na Ranger Limited, você tem uma grade mais sofisticada e aqui você tem o tradicional oval da Ford. Os faróis também mudam, os dois totalmente em LED, mas olha só, da Ranger Limited você tem uma assinatura mais suave e a iluminação do farol é refletor parabólico convencional em LED. Já aqui na Raptor, a assinatura aqui ela é um pouquinho mais larga na parte superior e você tem um farol aqui do tipo projetor. Então colocando lado a lado, a gente vê que é completamente diferente. Outra coisa que muda, o para-choque, também muito diferente. Começando pela Ranger Limited, você tem um para-choque aqui com um visual mais sofisticado. Até mesmo o farol auxiliar, você tem um cromado aqui nessa parte. Quando você vem para a Raptor, começa daqui, ó. O para-choque é mais aberto, justamente para melhorar a capacidade fora de estrada. E aí você tem um para-choque também mais robusto. O detalhe é que aqui embaixo você tem uma peça de metal na Raptor que você não encontra na Ranger convencional. Mas olha só, as duas picapes têm pontos de ancoragem dianteira. Se você olhar aqui na Ranger, são 2 pontos de ancoragem e na Raptor você também tem os 2 pontos de ancoragem. Ou seja, é uma mesma base tecnológica, mas os detalhes das picapes totalmente diferentes. Aqui na lateral também grandes diferenças. Olhando a Ranger, você vai ver que aqui o paralama ele é mais linear, né? Você também tem aqui uma roda aro 20 polegadas e um pneu aqui para uso no asfalto. Quando você vem aqui na Raptor, olha aí, o paralama é mais alargado, até porque ela tem uma bitola maior. Você vê que é uma roda aro 17 e aqui é um pneu todo terreno, para uma condição fora de estrada. Então aqui na lateral não tem nada igual entre elas. E estribo lateral também é completamente diferente. Aqui na Raptor é uma peça de metal, você consegue ver que ele é mais largo, ele dá a sensação de ser mais resistente. Quando a gente olha na Ranger, ele é um pouco mais estreito, parece uma peça aqui mais sofisticada. Então, na lateral também, mudanças bem grandes entre uma e outra. Olhando a parte de powertrain, picapes também bem diferentes. Aqui na Ranger Limited, é um motor V6 turbo diesel. Ele está associado a uma transmissão automática de 10 marchas, mas é um motor turbo diesel. Quando a gente vem aqui na Ranger Raptor, aí é um V6 também, só que aqui é um biturbo a gasolina. Muda completamente a questão de potência e torque. Mas a gente consegue ver algumas coisas semelhantes entre elas. Olha só, a tomada de ar do motor, olha aqui na Ranger Raptor, aqui na parte superior, ela é vedada ali em cima, e olha só, na Ranger, que a gente conhece, aí usa exatamente o mesmo princípio. Então vocês veem que, apesar da diferença de powertrain, você tem algumas coisas que são comuns. Agora a curiosidade, as duas utilizam um câmbio automático de 10 marchas. Ele é exatamente igual? Não é exatamente igual, porque aqui na Ranger Raptor tem alguns ajustes para a questão de esportividade e off-road, mas é a mesma família de câmbio, inclusive o mesmo câmbio que está no Mustang. Quando a gente fala de suspensão, o princípio é o mesmo. A gente tem aqui um sistema Double Wishbone ou duplo A. Você vê aqui o braço superior e tem o braço inferior também. Mola e amortecedor, mas olha só. Na Ranger Raptor, você vai ver que o amortecedor aqui tem algumas peças a mais, inclusive aqui o controle na lateral. Por quê? Porque aqui você tem uma suspensão com controle ativo do amortecedor. Quando você vem na Ranger Limit, é o mesmo sistema de duplo A. Porém,
olha o amortecedor aqui como ele é mais simples. Ou seja, apesar do mesmo princípio de suspensão double wishbone, a gente percebe que o amortecedor aqui é bem diferente. Suspensão traseira das picapes também é diferente. Quando a gente olha aqui a Ranger Raptor, você vai ver que ele tem o amortecedor e a mola do tipo helicoidal. Quando a gente pega a Ranger tradicional, você tem o amortecedor aqui, mas o sistema de mola utilizado é o feixe de mola. Então aí nós temos um comportamento de suspensão completamente diferente nas duas picapes. As duas picapes contam com freio a disco nas 4 rodas. Então você vai ver aqui o freio a disco da Ranger Limited, mas quando a gente vem na Raptor, a gente percebe que o conjunto dele é diferente. Inclusive a parte de pastilha e pinça é maior, afinal de contas tem mais desempenho. Olhando as picapes aqui por baixo, eu vou começar com essa peça de aço aqui. Você consegue ver que na Raptor ela é bem maior, né? O para-choque é mais alto e você tem essa peça. A Ranger Limited também tem a peça. Olha a proteção aqui. Só que aqui você tem uma espécie de defletor de ar para efeito aerodinâmico. Mas você vê que essa peça aqui ela não é tão robusta quanto aquela que a gente tem ali na Ranger Raptor, justamente pela aplicação fora de estrada. Suspensão double wishbone, né? Então aqui nós temos os braços inferiores da suspensão. Então dá uma olhada aqui nessa peça e também aqui no amortecedor. Essa é a Ranger Limited. Quando a gente vem na Raptor, você vê uma peça aqui completamente diferente. Olha só o conjunto. Inclusive, a gente nota que aqui ela é mais larga. Tudo isso para ter mais resistência nas condições extremas do fora de estrada. O câmbio das duas é a mesma família, inclusive a gente consegue ver isso. Tá vendo aqui? Isso aqui é a parte de baixo do câmbio da Ranger Limited. Se a gente olhar na Raptor, você vai ver aqui, ó, que é praticamente a mesma peça, tá vendo? A construção do câmbio é igual, mas o sistema de tração e a proteção muda. Vamos dar uma olhada aqui na Limited. Essa peça aqui é responsável por distribuir a tração do carro. Então você tem aqui o semi-eixo traseiro, para ligar o eixo traseiro, e aqui você tem a outra parte que liga a tração no eixo dianteiro. Mas vocês podem ver aqui que a peça ela fica exposta. Olha como é que na Raptor. Você vai ver que tem essa peça também, mas ó, tem uma proteção aqui nesse componente. Inclusive o semi-eixo que você vê ali atrás, até mesmo o semi-eixo que vem aqui para frente, ele é mais robusto na Raptor do que na Ranger Limited. Aqui na Ranger Limited, então a gente tem o escapamento da picape e desse lado aqui a gente tem a proteção do tanque de combustível, que vai aqui em cima. Mas você pode ver que essa peça aqui é reta. Olha como muda e muda bastante aqui na Raptor. Aqui a gente também tem o tanque de combustível, só que aqui você tem uma saliência, provavelmente para mudança de capacidade. E outra coisa, olha o escapamento como é diferente aqui. Você tem duas saídas de escapamento, aqui você tem um abafador e depois aqui você vê que tem uma junção de vários tubos para você ter aquelas saídas duplas na parte traseira da Raptor. Ou seja, essa parte de construção é completamente diferente da Ranger Limited. Aqui atrás a gente consegue ver bem a diferença de suspensão das duas picapes, né? Então a gente tem aqui o eixo rígido traseiro com o diferencial. Temos também aqui o feixe de mola e aqui os amortecedores. E o escapamento dessa, ele termina aqui. Agora, quando a gente vem na Raptor, aí fica tudo diferente. Também temos aqui o eixo traseiro rígido, mas olha o tamanho desse diferencial. Ele é bem maior do que na Ranger Limited. E a parte de suspensão, aí muda tudo aqui embaixo. Você vai ver aqui um braço nessa posição. Você tem mais esse outro braço aqui da parte de suspensão. E aí a mola e o amortecedor. Inclusive, você vai notar uma peça de proteção aqui que a outra não tem. E o escapamento, em vez dele terminar aqui, ele vai até a parte traseira, a dupla saída de escapamento. Então na parte traseira você vê que é uma mudança completa de uma Ranger para outra. Outra diferença, aqui na Ranger Limited, você tem aqui aquele ponto de apoio para o pé, para você acessar a caçamba com mais facilidade. Mas olha, essa peça não está disponível aqui na Raptor, até mesmo pelo desenho de para-choque e até mesmo o tipo de escapamento que ela usa, você tem essa outra mudança estrutural. Uma coisa legal nas duas Rangers é que o step é integral e exatamente igual ao pneu de rodagem. Então você tem aqui o step montado na parte de baixo da picape na Limited, e quando a gente vem na Raptor, olha só,
Também temos um step integral, pneu todo-terreno da mesma medida do pneu de rodagem, que ambos vão sob a caçamba. Claro que não poderia faltar aqui o nosso teste noturno com a Ranger Raptor. Afinal de contas, essa picape aqui tem um sistema de farol ativo. Então agora, voltando aqui da região de Indaiatuba para minha base lá em Itu, inclusive, eu vou pegar uns caminhos que são por fora das rodovias para a gente justamente ver a eficiência do farol. Porque esse farol aqui ele consegue ser adaptativo, também tem farol alto automático. Vamos ver como é que ele se comporta em diferentes situações de uso. Primeira coisa aqui é saber se o farol está no modo automático. Muita gente vai colocar o farol aqui no modo normal. Você vai ver que aqui do lado, cantinho inferior esquerdo do painel, você não tem ali o azinho do automático. Aí quando você coloca aqui o automático, ele vai aparecer aqui, tá vendo? Em branquinho com um A no meio, que ele está no modo automático. E olha só, já começou a recortar o carro que vem lá na frente. Vocês estão vendo, ó? Então ele é um farol matricial, que quando ele percebe outros veículos... Ó, agora ele está com o farol alto aceso, mas quando ele percebe outros veículos, ele faz o recorte. Outra coisa também, quando você mexe o volante, olha o farol acompanhando o movimento do volante. Tá vendo? Ó, vira para a esquerda, ele vai para a esquerda, vira para a direita, ele vai para a direita, né? Então, ele tem esse processo adaptativo, né? Que ele pega de um lado para o outro, mas ele também tem o farol matricial. Agora, ó, entrando aqui na rodovia... Olha só o recorte que ele já está fazendo. A gente vê que o lado direito aqui está mais iluminado, a gente vê a vegetação, mas tem um caminhão lá na minha frente. E aí ele não ilumina o caminhão, ele ilumina do lado. Então você vê que o farol está ativo. E a gente sabe que o farol alto está ligado, por quê? Porque a gente vê o íconezinho azul aqui no painel. Mas aqui eu estou numa rodovia normal, né? Então eu vou pegar uma outra rodovia aqui que... inclusive é um contorno de pedágio. Por conta disso tem uma área que ela não é asfaltada, muito pouca iluminação, e a gente vai conseguir ver toda a eficiência desse farol nesse tipo de situação. Vamos chegar lá. Aqui no acesso, olha só, tá vendo? Aqui ele ligou completamente o farol, agora ele reduziu, e ele faz esse processo, né, automaticamente, de acordo com o que ele percebe de trânsito. Agora eu vou fazer aqui o retorno para uma área que é bem escura. E olha aí. Aqui eu não tenho iluminação de nada. Ah, mas é legal, tá vindo um carro ali na contramão. Então, ó, ligou o farol alto, ele percebeu o outro veículo, diminuiu. O lado direito tá com a iluminação mais forte. O lado esquerdo, por causa da moto ali. Olha aí. Dá para ver direitinho o funcionamento do farol. Lá na frente tem uma casa, né? Ele tá pensando que é um carro, por isso que ele tá recortando as laterais. Ele tá achando que é o farol de um veículo, não é. Agora sim, agora a gente tem um farol de veículo aqui. E aqui a gente já começa um piso mais ruim. Mais ruim para os outros carros, né? Porque quando a gente fala de Ranger Raptor, esse piso aqui é brincadeira de criança, né? Você nem precisa se preocupar se tem desnível, se tem lombada. Inclusive esse trecho aqui eu vou fazer em 4x2, ali na frente tem terra. Mas, nossa, pra Ranger Raptor esse desvio aqui é nada. Olha, novamente o outro carro vindo. Você pode ver que ele não está usando o farol onde tem o outro veículo. Ó, passou o veículo, olha ele ligando o farol alto. A gente vê que é um farol totalmente ativo, né? Um farol matricial. Olha lá, novamente, ó. Vira o volante para a esquerda, vai para a esquerda. Vira o volante para a direita, o facho vai para a direita. No meio da pista. Então ele acompanha o movimento do volante. E ainda tem aí essa atividade, né? De recortar os veículos à frente. Vamos chegar ali na terra para ver como é que ele se comporta. Chegando aqui na parte de terra, que... como se a gente tivesse só num asfalto desnivelado. A suspensão da picape tira de letra essas costelas de vaca.
Eu passei aqui recentemente com outros veículos e os carros vibram bem aqui nesse trecho. Mas a Ranger tira esses pedaços aqui com uma facilidade tremenda. É impressionante. Mas olha a qualidade desse farol, pessoal. Olha aí. Ele tá com todo o farol alto ligado, né? Porque não tem nada à minha frente. E olha como você consegue ver muito bem aqui a pista. Tanto nas laterais. Ó, aqui eu tenho o farol auxiliar. Tá desligado, vou ligar. Aí, olha como ele ajuda, né? Ele dá uma iluminação mais próxima do carro e você consegue enxergar melhor as laterais. Mas funciona muito bem esse farol. Impressionante. Olha lá, viu outro carro. Olha ele fazendo um recorte ativo. Você vê que o lado direito tem mais iluminação, né? Ó, eu vou cruzar com o carro, ele vai diminuindo a iluminação do lado esquerdo, mas mantém do lado direito. Cruzei, agora ele ligou de novo o farol alto. Tudo de forma automática. Funciona muito bem aqui o sistema ativo de farol. Agora já vai entrar aqui numa área aqui mais urbana, né? Já tem alguma iluminação de rua, mas a gente viu que a qualidade do farol é excepcional. Agora eu alcancei aqui um outro veículo que está na mesma estradinha aqui. Então olha só, farol alto ligado. Olha o que acontece quando a gente chega no veículo. Olha a perfeição do recorte desse farol. Você olha aqui do lado esquerdo, está iluminado. Aí à medida que eu viro o volante, olha aí, ele mantém a iluminação do lado esquerdo e não do direito. Aí depois troca para o lado direito, ou seja, onde tem o ônibus na minha frente, ele não usa o farol. Agora ele voltou para o farol baixo, porque a velocidade está menor. Mas ele vai fazendo essa atividade aí o tempo todo. E ainda tem aqui o sistema, ó, do farol acompanhando o volante, né? Você faz a curva, olha ali, ó, olha como o facho do farol acompanha direitinho. O funcionamento do farol aqui da Ranger Raptor é digno de comparação com carros de categoria Premium e Super Premium. Hora da gente fazer aqui o teste de farol estático da Ranger Raptor. Vamos ver como é que ele se comporta aqui no nosso tradicional ambiente. Vamos começar dando a partida e deixando o farol na posição automática. Então, freio, partida. E olha aí, o farol já faz um cheque automático de altura. E você viu que ali na base, ele também faz uma conferência para você ver se está tudo em ordem com os sistemas de direcionamento do farol. Então ele não tem ajuste de altura, porque o ajuste de altura é automático. Isso que vocês estão vendo aqui é a posição do farol baixo. Aí nós temos aqui o farol auxiliar. Olha lá, para o pessoal que fala que farol auxiliar não faz diferença, olha a diferença do farol auxiliar em relação aí ao farol baixo. Deixa eu ver se eu consigo deixar só o farol auxiliar, ó. Sem farol auxiliar, com farol auxiliar e aqui com o farol baixo. Farol alto, muito bom, né? Você consegue ver que ele é claramente mais intenso do que o farol baixo, né? Ali na região do farol alto, olha ali como você tem uma maior intensidade. E aí, deixa eu desligar aqui o farol auxiliar, com o farol auxiliar e tudo ligado. Farol aqui no teste estático é excepcional. Vamos ver na prática dirigindo. Como a gente mostrou aqui nesse vídeo para vocês, a picape Ford Ranger Raptor é uma picape icônica no mercado brasileiro, né? Nenhuma outra picape vai reunir a performance que essa picape tem e a capacidade off-road. As duas coisas juntas. A gente conhece outros carros que têm boa capacidade off-road, mas não com esse desempenho. E olha só, pessoal, essa picape aqui ainda tem 5 anos de garantia, o que dá muito mais tranquilidade aí para o cliente. E o preço dela? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive vai um recado importante para vocês. Olha, se você gostou aqui da Ford Ranger Raptor, você procura aí as concessionárias Ford do Grupo Caminho. Hoje o maior grupo distribuidor Ford do Brasil e que recentemente acabou de inaugurar a sua operação na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. E se você disser lá na Ford Caminho que viu esse vídeo no YouTube do Comprecar TV, você vai ter uma condição especial aqui na Ranger Raptor, que inclusive está disponível à pronta entrega. Comprecar é ideal para quem quer vender.
Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.